Olá, você de casa! Tudo bem com você? Hoje mais um vídeo de mim, de eu, preciso de café. Hoje mais um vídeo meu, sozinha, sem o Wally, por motivos de muita correria. Mas enfim, eu decidi que eu vou fazer mesmo sozinha uns vídeos assim de vez em quando, só pra tirar umas dúvidas específicas de vocês. Hoje a gente vai falar sobre palavrão. Palavrão e por que eu praticamente não falo palavrão em português. Porque eu acho que também é um assunto interessante, assim, de uma forma... De um lado, se a gente falar de um lado linguístico. Primeiramente, eu vou contar sobre a minha experiência de palavrão em russo. Porque eu acho que a gente fala palavrão em russo de uma forma diferente. Nosso vocabulário de palavrão em russo também é muito extenso, muito grande, muito antigo, tem seus porquês, tem, né, toda a história da onde nasceram as palavras, enfim. Só que a nossa relação com o palavrão eu acho um pouco diferente. Porque, por exemplo, eu não falo palavrão com os meus pais, eu não falo palavrão com pessoas mais velhas, com pessoas que eu não conheço. Palavrão a gente usa com as pessoas muito mais próximas, quanto para xingar, tanto para exaltar, né? Exaltar, para elogiar, para falar, tipo, né? Tem momentos, se você bate martelo no seu dedo, você não vai falar, puxa, que coisa triste que aconteceu comigo agora, né? Você vai usar outro tipo de vocabulário, quanto em russo, tanto em português. Mas eu acho que o uso de palavrão é muito mais restrito na Rússia do que no Brasil. Na geração dos meus pais, era ainda muito mais diferente da minha geração, da geração de hoje. Porque eles simplesmente não falavam palavrão. Eles falavam palavrão, sei lá, umas piadas. E assim, um no ouvido do outro, sabe? Uma coisa... Quem falava palavrão eram as pessoas de pouco estudo, digamos assim. De famílias em situações complicadas. Ou quem teve relação muito próxima com algo. Então, eles já cresceram, eles já se formaram com certa... digamos assim, preconceito, né, com palavrão. Sendo que palavrões em russo existem séculos e nossos escritores clássicos até usavam palavrão em um momento ou outro. Nossos grandes poetas tinham poesias usando muito palavrão. Mas isso era tudo em off, sabe? Tudo a gente... É uma coisa que não se falava. A minha geração, já com muita mais liberdade, principalmente nos anos 90, muita liberdade, excessivamente, quando os comediantes na TV começaram a aparecer e usando nem palavrão. Na TV você não podia usar palavrão. Algo muito perto, as pessoas já falam... Era choque, né? Hoje em dia, os comediantes de stand-up usam palavrão, não na TV, né? Mas nos shows, abertamente, sem mínimo de restrição. Então eu acredito que a minha geração já também entre meus pais e entre a geração de hoje, a gente ainda tem algum filtro. Eu tô sentindo que hoje na Rússia o filtro é bem menor do que, sei lá, na minha adolescência, por exemplo. Então, quando você cresce com todos esses termos em volta, você sabe exatamente com quem, quando e por que você pode usar palavrão. A gente vai deixar de lado, agora vamos falar só da parte linguística, a gente vai deixar de lado a sua educação, religião, e tudo, né? Palavrão existe em todos os idiomas, então não tem como simplesmente fechar o olho e fingir que isso não existe. Não, existe em todos os idiomas. Então, usar palavrão, eu acho que é um entendimento de
idioma muito profundo. E mesmo eu acho que eu falo português bem e eu entendo até algumas piadas e às vezes até piadas regionais, ou seja, eu tenho um entendimento de idioma um pouco mais profundo do que qualquer outro estrangeiro, qualquer outro. Mentira, tem muita gente que tem esse entendimento, mas enfim, eu me aprofundei no lugar onde eu tô, onde eu moro e idioma também. Mesmo assim, falando tudo isso, eu afirmo que eu não sei quando, qual, em que momento e com quem eu posso usar qual palavrão. Esses momentos todos eu demorei para entender. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu acabei de conhecer uma pessoa e ela, aqui no Brasil, na conversa usa palavrão outro, assim, naturalmente, comigo, com a pessoa que ela acabou de conhecer. E eu tenho certa trava, sabe? Será que eu posso? Será que eu falo? Ou seja, não que eu fico pensando nisso, né? Mas você sente um certo tipo questionamento, o porquê e como, se isso é aceito, né? Então eu já pensei, ok, então você pode usar palavrão com a pessoa que você acabou de conhecer. Eu vi, sei lá, uma avó e um neto adolescente e o neto tava contando uma história no elevador cheia de palavrão. E a avó, normal, ouvindo e tanto faz, enfim. Eu imagino que a avó russa já estaria desmaiada. Assim, clássica, né? Uma avó clássica. Pais com filhos, isso é muito normal, muito comum. Aqui no Brasil, pelo que eu vi. Na Rússia, nem tanto. Na verdade, não muito. Colegas de trabalho, depende muito de trabalho. Na Rússia é muito comum, às vezes, as pessoas falam palavrão pra tudo qualquer lado. No Brasil também, e eu não sinto, no Brasil eu não sinto essa diferença. Por exemplo, se você pode falar pro seu chefe, ou o chefe pode falar para quem trabalha para ele, né? Então, tudo é muito complexo. E eu optei por não falar palavrão em português, porque eu sempre vou duvidar se foi apropriado. Então, às vezes eu falo palavrão com o olho, e eu acho que por dois motivos. Ou eu tô muito brava com alguma coisa, ou eu tô muito feliz, né, com alguma coisa. E pelo menos nesses momentos eu tenho certeza absoluta, né, que são palavrões adequados para o momento. Mas em português, assim, na sociedade brasileira, pra mim entender isso é muito difícil, de verdade. Eu acho que vocês são muito mais livres e soltos nesse aspecto do que eu, do que muitos russos. Não só russos, quanto toda ex-União Soviéticos. Eu acho que eu nunca vi minha avó falando palavrão, nem a minha bisa. A minha mãe só se for ela lendo um texto onde tem palavrão. Meu pai xingando gente no trabalho. Meu irmão já muito mais livre e solto. Minha cunhada também. Mas essa arte está completamente fechada pra mim em português. Pode ser que um dia eu vou adquirir esse skill, desculpa a palavra em inglês, que eu simplesmente skill, como que em português fugiu da minha cabeça. Pode ser que um dia eu vou conseguir entender essa sensação, né? Porque isso é tudo muito no feeling, no seu sentimento quando você fala. Mas por enquanto eu evito a pessoa que fala palavrões em momentos inapropriados. Lembrei a palavra. Inapropriada. Não quero ser inapropriada. Mas enfim, isso parece fácil, mas não é. Geralmente os estrangeiros sempre querem aprender
palavrão e xingamento no seu idioma, mas depois não sabe usar. Porque tem xingamentos como se fosse de criança, aí vai evoluindo, aí tem aí tem grosseria absurda, né? E a pessoa não sabe diferenciar e usa tudo, qualquer coisa, pra tudo, qualquer momento. Que, por exemplo, na cultura dela é normal. Então, na dúvida, não use. É muito mais fácil. Então, eu não uso palavrão em português pela facilidade, porque eu não entendo ainda quando que você tem que usar. Mas, se você me ver cair na rua, com certeza vou soltar alguma coisa, ou em russo ou em português. Talvez até em português, para as pessoas ao redor entender que eu não tô feliz com o acontecimento. É isso, gente. É um papo rápido hoje. Talvez eu consegui matar a sua curiosidade sobre essa questão. E se você tem mais perguntas assim, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Um grande beijo, grande abraço e até a próxima!